Vamos falar um pouco sobre a diferença entre a recuperação de créditos tributários na esfera administrativa e na esfera judicial. É sempre uma dúvida que vocês trazem, né? Prof, o que é melhor fazer? O que tu aconselha? Então vamos esclarecer alguns pontos, porque muitas vezes não é o que é melhor, e sim o que é possível, né? A principal diferença que a gente pode falar é a segurança jurídica, né? Quando a gente faz uma recuperação na via judicial, a gente tem a segurança de ter uma decisão favorável para o nosso cliente. Então, isso nos dá uma tranquilidade para poder receber esse valor de volta ou estar compensando esse crédito, né, que o cliente ganhou ali na via judicial, tá? Então, essa é a primeira situação que eu quero trazer para vocês, que é a segurança jurídica. Mas não quer dizer que se a gente for fazer administrativamente uma recuperação de créditos tributários, não se tenha segurança. Não é isso, tá? Gente, assim, ó, administrativamente, tá? Para a gente fazer a recuperação de valores, se tem que ter a certeza de que o cliente tem esse crédito a seu favor. Então, quando a gente está falando das teses, por exemplo, só vai ser possível fazer de forma administrativa depois que houver um julgamento favorável ao contribuinte. Aí então, né, a Procuradoria-Geral lá da Fazenda Nacional for dispensada de recorrer, de contestar, surgir a instrução normativa para a Receita Federal de como poder então proceder em relação a esse crédito. Então, vai ser possível administrativamente depois que surgir lá, né, a decisão já transitada em julgado, tudo certinho na área judicial. Aí, como é que a gente faz? Olha, não quero ajuizar a ação, né? Já deu tudo certo, já foi julgado lá pela justiça, então já tá, a instrução normativa já foi expedida, né? Não tem mais o que contestar. Aí é que vem um detalhe. Quando a gente faz uma recuperação de créditos tributários administrativamente, a gente tem que fazer a retificação das obrigações acessórias referente a esse crédito. Então, se eu tô falando, por exemplo, da recuperação de contribuições previdenciárias patronais, né, contribuição patronal, referente a verbas indenizatórias. De fato, muitas verbas indenizatórias já foram reconhecidas pelo judiciário como indenizatórias e, portanto, não entra na base de cálculo, né? Não incide a contribuição previdenciária patronal e tranquilamente se pode pedir essa restituição de valores de forma administrativa, tá? O que vai acontecer? Eu vou ter que verificar na folha de pagamentos da empresa todos os meses em que houveram, então, verbas indenizatórias, que verbas foram essas, retificar as GFIPs mês a mês, tá? E aí, então, com a retificação da GFIP, aquele documento em que é informado a folha de salários da empresa, as verbas pagas pela empresa, cada funcionário, quais são as verbas pagas. Então, lá naquele documento tem que ser feita a retificação, um por um, para então gerar o crédito do que tem a receber. Então, percebam que é possível, mas é bem trabalhoso, né? Enquanto que, judicialmente, a gente vai pedir o reconhecimento desse crédito, vai juntar os documentos, né, que comprovam a existência desse crédito, e aí então vai ocorrer direto ali a restituição do valor aí por via de precatório ou RPV, isso vai depender do valor, né? Então, gente, assim, sempre pensem o seguinte quando forem analisar, quero fazer administrativo, quero fazer judicial. Qual é a possibilidade
tem como ser administrativo ou apenas é judicial. Por que apenas judicial? Porque se a gente está falando de uma tese que está sendo discutida no judiciário, eu não tenho como fazer esse pedido de forma administrativa, porque vai ser negado, né? Não houve ainda o reconhecimento do direito deste crédito. Então, aquelas situações em que a tese está sendo discutida tem que ser judicial, não há o que falar. Agora, existem situações em que pode ser feito de administrativa, seja porque já foi reconhecido o direito lá na justiça, ou seja porque de fato é uma situação em que nem precisa desse reconhecimento judicial, porque já tem lá uma lei que fala sobre o reconhecimento desse direito, desse creditamento, e o contribuinte ali, simplesmente o cliente não fez. Por exemplo, PIS e COFINS monofásico para o Simples Nacional. Gente, a gente não precisa entrar na justiça pedindo reconhecimento desse direito. Ele já existe, está lá na lei. As empresas que revendem produtos monofásicos e são tributadas pelo Simples Nacional, elas não precisam pagar PIS e COFINS sobre esses produtos. Eles são monofásicos, eles são pagos lá no início pela indústria, esse PIS e COFINS. Então, já é um direito totalmente reconhecido. Dessa forma, é claro que pode ser feito administrativamente, não precisa se juntar a nenhuma decisão judicial nesse sentido, né? Contudo, reitero aqui para vocês, quando for feito de forma administrativa, a gente precisa retificar as obrigações acessórias advindas, né, deste crédito, para que a Receita Federal ou a Receita Estadual ou Municipal, vai depender do tributo que a gente estiver pedindo, né, o valor de volta ali, o crédito, né? Então, vai depender se a Receita porque a Receita precisa reconhecer esse crédito. Para isso, tem que ser feita a retificação nas obrigações acessórias, tá? Bom, na prática, daí, a gente teria que falar tributo a tributo, situação a situação, mas o que eu queria trazer para vocês de uma forma mais ampla, assim, é qual é a diferença, porque isso me perguntam bastante, prof, pode ser administrativo, tem que ser judicial. Então, espero que tenha esclarecido essa dúvida para vocês. Mas qualquer coisa vocês podem deixar aí um comentário falando mais ou perguntando o que vocês querem saber. Se gostou do conteúdo, já deixa um like, que ajuda bastante na divulgação do vídeo, do canal também. Se ainda não se inscreveu, se inscreve, tá bem?